Esse início de trabalho, eu sou muito grato de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe, cada elemento da equipe tem que lembrar que ele é muito importante. Então a pessoa é que tem que lembrar assim que ela é muito importante. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é A Chama do Discípulo. É muito importante assim a gente ir observando que sempre teve quadros antigos e quadros modernos que pintaram os discípulos do Filho de Deus com uma chama, uma vela flamejando. Então a pessoa tem que lembrar assim que ou o próprio pintor teve uma intuição, ou teve a clarevidência, ou foi orientado por uma pessoa que teve a clarevidência. Muitos também falam assim que é do Pentecostes, que é aquela realização que os discípulos tiveram e que todos tiveram a transformação. Essa chama é aquela ligação com os espíritos primordialmente criados. É a ligação. Então nós sabemos assim que tem que ter a ligação. Então quando se fala assim, a palavra divina, quer dizer que os ensinamentos que foram trazidos do Filho de Deus precisavam e precisa de ter intermediários. Então, dentro, a pessoa tem que lembrar assim, que à medida que ela se esforça, ela é que vai tendo a transformação. E ela vai observando assim que os discípulos do Filho de Deus tiveram, cada um, uma profissão. Cada um tinha um jeito, uns mais culturados, uma maneira diferente de relacionar. E a gente vai observando assim, que nós também conhecemos pessoas e que muitas pessoas têm maneiras diferentes para o relacionamento. Então é bem fácil assim a gente ir observando que existem grupos de pessoas. Assim como os discípulos do Filho de Deus, cada um teve uma maneira e cada maneira está relacionado a um grupo da humanidade. Então aquela frequência, aquela maneira que existe. Então, a gente vai observando assim que existem maneiras diferentes e existem grupos diferentes. E o trabalho de cada um é ir observando a que grupo ele pertence, qual é o procedimento que ele precisa de continuar tendo para continuar recebendo das informações. Então aquela chama na cabeça dos discípulos que é vista nos quadros anteriormente e agora, os quadros modernos, está relacionado assim, que aquela chama assemelha na parte interna um funil. E esse funil é aquela maneira assim que dentro daquele discípulo precisa de colocar as palavras. Essa maneira também é a parte negativa, é a parte horizontal da cruz isósceles do Criador. Quer dizer que aquelas informações, aquelas instruções dessa maneira. E outros discípulos de outra maneira, que é numa forma de antena, que é numa forma positiva, que é o braço vertical da cruz isósceles do Criador. No braço horizontal é a forma negativa. No braço vertical é a forma positiva. Então, no braço vertical é a forma da antena. Aquele discípulo tem a capacidade de receber. Então, na vida diária, assim, a gente vai observando que quando está conversando assim com pessoas ou numa sala de informação, de instrução, um daqueles elementos que são os assistentes, que são os alunos ali, antes do professor falar, antes daquele instrutor transmitir aquela informação, aquele aluno já recebeu, fala assim, que ele pegou no ar. Isso é físico, isso é verdadeiro, porque as irradiações, elas fluem. Na forma vertical é dessa maneira, na forma de antena. Aquele discípulo recebe no ar. Aquele aprendiz também tem a capacidade de receber assim. Então vai sendo feita a formação dos grupos. Cabe a cada um de nós ir observando essa diferença que existe para cada um. E nós sabemos assim que muitas pessoas têm mais dificuldade de receber a informação. E aqueles que têm a facilidade de receber,
existe essa diferença em formação de grupos. Nós temos que lembrarmos que a palavra divina tem que ter o intermediário. Então aqueles discípulos foram o intermediário para que transmitisse de maneira que os seres humanos pertencentes àqueles grupos individuais, os grupos, cada discípulo tem um grupo e cada discípulo tem uma formação e cada discípulo tem uma maneira de receber as informações da palavra divina e transmitir da maneira que aqueles compreendem. Isso é físico, isso é verdadeiro. Então, numa casa que tem filhos pequenos, então aqueles maiores têm mais paciência com aqueles menores. Aqueles menores têm o seu desenvolvimento e o maior um pouco tem a capacidade de ficar próximo daquele. Depois a gente vai observando que tem a transformação. Aquele maior, aquela maior, que agora já se encontra numa fase de mudança de hormônio, já mudou o jeito do relacionamento, na condição física, mas na condição de receber a palavra divina é o mesmo procedimento. Então as informações que o livro Na Luz da Verdade nos traz é nos esclarecimentos, porque nenhum outro lugar teve essas referências. Muitas pessoas achavam assim que era um trabalho do pintor, pintou daquela maneira, sem ter uma compreensão. Mas a compreensão, as informações, a pessoa tem que lembrar que ela é que tem que pesquisar para ela. À medida em que uma pessoa vai pesquisando sobre os ensinos, sobre as informações que nós recebemos, sobre os quadros que nos apresentam, o trabalho de evoluir é um trabalho de pesquisar, porque para as coisas na matéria grosseira nós temos que fazer a diferença. A pessoa faz uma programação de um passeio 10 meses antes do tempo que ela tem a permissão de fazer aquele passeio, porque nos 10 meses seguintes ela ainda tem o trabalho e só depois é que ela vai ter as férias. E ela tem a capacidade de fazer uma programação tanto tempo antes. Para a nossa vida interna, para que nós tenhamos aquela condição muito importante de nos encontrarmos numa condição de seguros, de termos aquela condição de alegria, porque reunir com companheiros, com conhecidos, aquela alegria que nós vemos normalmente é uma alegria entorpecedora. Está sempre relacionado ao tipo da comida, ao tipo da bebida. Então é uma alegria aparente. Uma alegria interna é quando a pessoa está evoluindo e ela tem que compreender assim, que é de dentro que essa alegria flui. Então essas referências que nós vemos através dos quadros e através dessa língua de fogo que apresenta sobre a cabeça dos discípulos, é a ligação dos espíritos primordiais com os espíritos desenvolvidos, que é o caso de nós que nos encontramos na matéria grosseira num processo de desenvolvimento. E esse procedimento a pessoa tem que lembrar que ela tem que conhecer os ensinos, porque a vida não é uma condição da matéria grosseira, não é uma referência. Nós tínhamos que fazer um trabalho de ver que 80 anos, que é a média de uma existência na matéria grosseira, não é uma média de um período. Então, se nós nos encontramos numa condição hoje de descuido, não é uma condição no presente, já vem de uma condição anterior de nós termos acomodados. Então, o tipo de pai que nós tivemos, o tipo de moradia que nós tivemos, que não nos impulsionou para nos tornarmos nesta condição de não ficar satisfeito com aquilo que nós ouvimos, de verificar se aquilo que nós ouvimos tem um aprofundamento. Nós fazemos uma referência assim, ouvimos um relato e transmitimos aquele relato sem verificar a procedência daquele que trouxe o relato e se ele também recebeu essa informação.
Muitas vezes ele recebe uma informação, nos transmite e nós vamos passando para frente aquela informação. Esse trabalho de ir verificando a palavra divina é muito mais importante, porque a pessoa vai ficando segura com ela e ela vai caminhando com uma ponderação sobre a vida. Então a referência assim que nós vemos de uma pessoa já nascer com capacidade de apresentar determinados dotes, determinadas habilidades, nós temos que lembrarmos assim que ela trouxe, para ela ter trazido, ela já teve que ter vivido numa época anterior. Então, para nós fazermos parte daqueles discípulos do Filho de Deus, de nos encontrarmos numa condição de sermos incluídos entre esse grupo pertencente aos discípulos do Filho de Deus, de ver dentro de nós a maneira que nós somos, da maneira que nós estamos recebendo as informações e lembrar assim que o trabalho é sempre individual. Para a matéria grosseira, nós temos a referência. Se uma pessoa tem vontade de ter uma capacitação melhor na sua vida, ela tem que lembrar que ela tem que arrumar o tempo para desenvolver esta capacitação. Tem que dedicar. E é bem importante assim, a gente observando assim a criança em formação, para ela receber aquelas informações escolares, ela tem que fazer as recomendações que foram dadas a ela. Depois, na fase adulta, a pessoa tem que lembrar que ela não tem mais supervisores. Ela mesma é que tem que fazer o trabalho de supervisionar-se. Então, os discípulos são os mediadores, e é bem importante assim, porque a palavra divina, ela vem numa condição superior. Então, os discípulos fazem a ligação com os primordialmente criados para transmitir as informações para os criados. E cada espírito humano tem que lembrar assim, que para ele fazer parte daqueles que vai assimilar as informações que os discípulos trouxeram, ele tem que lembrar que ele tem que evoluir. Então a pessoa tem que lembrar que a evolução é naquela condição interna que ele tem que fazer esforço para continuar tendo a capacidade. Então é bem importante assim, e a gente vai observando que na criação tudo é repetição. Então aquele jovem, ele teve aquela capacidade de ter aquelas informações, então ele teve a capacidade de fazer aquele curso, de fazer aquele estágio. Depois, se ele parou de evoluir, acontece que ele perde o estágio e ele não consegue um trabalho numa empresa similar. Ele vai ter que fazer uma outra função muito diferente daquilo que ele assimilou aquelas informações. Então nós, na nossa vida diária, nós temos que lembrarmos assim, que é muito diferente das informações que nós recebemos nas igrejas, que não está relacionado a pessoa ser dessa religião ou daquela religião. Está sempre relacionado assim do espírito humano, de como ele é. E nós sabemos que tem um ensino que fala assim, quem tu és. Então, à medida que a pessoa vai assimilando as informações, ela vai confirmando assim que o que ela teve num período anterior, aquilo que ela recebeu dos seus pais, ela teve uma importância, possibilitou que ela caminhasse na sua vida um período. Mas para que ela continue caminhando os períodos seguintes de sua existência, ela tem que continuar fazendo o esforço. E o esforço a gente sabe que não é para uma época, é para toda uma existência da vida da pessoa. Voltar para a pátria do espírito, a pessoa tem que lembrar que ela tem que ter tido uma evolução. Isso é físico, porque aquela pessoa que volta a trabalhar naquela empresa um período depois, é porque ela continuou qualificando-se. Na nossa vida externa é o mesmo procedimento. Não houve uma separação. Houve-se um esforço para continuar recebendo as informações. E é bem importante, porque nós sabemos assim que existe um ensino que fala assim que muitos serão chamados e poucos escolhidos. Quer dizer que se a pessoa quiser tornar-se um escolhido, tornar-se um convocado,
ela tem que lembrar que ela é que tem que ter o grau. E o grau de desenvolvimento, de assimilação da palavra divina, tem que ser físico. Então, ela tem que apresentar também, junto aos seus semelhantes, uma condição de ter tido um aprimoramento. Não é mais ou menos. As referências para a vida interna da pessoa, ela tem que irradiar. E ela tem que tornar-se uma pessoa que apresenta aquilo que é necessário. A pessoa tem que apresentar um preenchimento no seu trabalho, na sua vida diária, no seu conhecimento. Temos que ter essa condição. E as referências assim da língua de fogo que nós já ouvimos falar na época do Pentecostes, que os discípulos do Filho de Deus tiveram, e que um espírito humano que tenha dentro dele esta condição, que pode ser vista ainda por ele mesmo, ele tem que lembrar assim, que ele tem que evoluir também na matéria grosseira. Quer dizer assim, a pessoa tem a capacidade interna da vida espiritual dela, mas na vida física ela também tem que preencher todos os ângulos da vida física. Porque na vida interna a gente sabe assim que os pais transmitem para os filhos aquilo que eles são. Se eles são coerentes, se eles se alimentam direito, se eles têm boa vontade, se eles têm costumes bons, então eles transmitem para os filhos. Isso é físico. Então os filhos recebem de dentro aquilo que nós somos. Para a pessoa ter a capacidade de continuar recebendo as informações que o livro Na Luz da Verdade apresenta, então ela tem que continuar tendo esta capacidade interna, porque fica bem fácil assim da gente ir observando, no caso assim do pai, da mãe, que eles sabem comportar na vida externa de determinada maneira, mas na vida interna deles o comportamento é diferente. Então os filhos passam a ter aquele comportamento interno dos pais. Só que os pais conhecem as normas sociais e o filho não conhece. Então o filho vai ter essa conduta dessa maneira. A chama do discípulo. Então a explicação do livro Na Luz da Verdade sobre a chama do discípulo é uma condição bem importante. É mostrando assim que existe a ligação com a parte dos espíritos primordiais com os desenvolvidos. Então a palavra divina que os discípulos passaram a transmitir é devido a essa transformação que eles tiveram. Então, naquela época, eles se encontravam reunidos, esperando aquilo que foi prometido a eles da vinda do Filho do Homem. Então, eles receberam esta condição especial. E nós sabemos, assim, que cada discípulo do Filho de Deus tinha uma característica, tinha uma maneira, e justamente essa é a importância, porque existem grupos dos seres humanos que têm essa característica. O jeito que cada um tem para transmitir as informações, a transformação que houve na vida de cada discípulo depois que a vinda do Espírito Santo ocorreu sobre eles, que eles tiveram essa transformação, a maneira que eles tiveram. Então, para nós fazermos partes assim dos escolhidos, nós temos que nos transformarmos. De percebendo as limitações, de percebendo o jeito que nós somos, a maneira que nós comportamos e procurar ter uma maneira que condiz conosco, porque a conduta é bem interessante. Não é perto dos outros somente que temos que ter condutas nobres. Nós temos que ter condutas nobres toda a época da nossa vida, independente se encontra pessoas ou se não encontra pessoas nas nossas proximidades. Então o esforço assim de fazer parte desses escolhidos, de viver de acordo com aquelas informações que o livro da Luz da Verdade nos traz, observar assim como nós somos, de como nós precisamos de continuar melhorando, porque a pessoa tem que lembrar assim,
por ela ter conseguido 1 grau na matéria grosseira, e isso fica bem fácil assim que a gente vê com os esportistas. Eles conseguiram um mérito numa apresentação, mas para que eles consigam um outro mérito numa outra apresentação, eles continuam fazendo os trabalhos de ter a capacidade para continuar tendo mérito. Porque na próxima apresentação também vai ter outros, que vai ter uma competição. A pessoa tem que lembrar, na nossa vida interior é bem importante. O livre-arbítrio, cada espírito humano tem que tê-lo. Se ele trabalha de acordo, ele terá a oportunidade para fazer parte daqueles escolhidos. Se ele descuida, então ele também perdeu a oportunidade. As referências que nós temos é que sempre existe concessão. Então, uma criança tem um comportamento e ela tem uma orientação por aquele comportamento que ela teve. Numa vez seguinte, se ela volta a reincidir aquele comportamento, então ela vai receber a recompensa. Se foi um comportamento inadequado, a recompensa é um castigo. Ela vai ficar privada de algo. Se foi um comportamento bom, então a recompensa é diferente. Então nós temos que lembrarmos que na nossa vida interna é o mesmo procedimento. Esforçarmos para viver de acordo com os ensinos. A chama sobre os discípulos. Nós temos que lembrarmos assim que sempre existiu aqueles que trazem as informações. A maneira de trazer as informações, a maneira que possibilita assim que os seus semelhantes vivam melhores. Porque com as informações corretas, aqueles que seguem aquelas informações, a vida fica melhor. Isso num relacionamento a gente vai observando. Aquele que é impetuoso, se ele tem dentro dele uma transformação de ser mais ponderado, de ser mais gentil, ter uma firmeza e que está aprendendo a falar, ele muda. Junto com ele muda todos aqueles com quem ele relaciona. A transformação é um procedimento que cada um de nós precisamos de ter. A evolução é um trabalho mais intenso que nós temos que ter. Tanto é que uma pessoa tem que lembrar assim, que uma célula dura 22 dias. E a mudança de uma constituição, a pessoa gasta 2 anos. Então o procedimento para a pessoa melhorar-se não é num período de achar que teve uma transformação agora. É a vida toda ela fazendo observação daquilo que ela precisa, de como ela precisa de continuar sendo. Quando acontece assim, a pessoa vai ficando segura com ela e ela vai ficando bem feliz com a sua caminhada, independente da idade, porque nós sabemos assim que até determinada idade o jovem não pensa, ele vai caminhando e ele vai muitas vezes usando o seu corpo de maneira inadequada. Para a pessoa ter uma ponderação na sua vida, não quer dizer que ela tenha que largar as coisas da sua vida de matéria grosseira. Nós sabemos assim que sempre existiram pessoas que precisam de ter o recurso porque na capacidade que ela apresenta na vida, ela então apresenta a capacidade para resolver aquilo que precisa. E essa condição, cada um é que tem que ver o que é bom para ela. Não é desfazer das coisas que a pessoa tem. Ela tem que lembrar assim, que todas as coisas têm que ficar para trás. Para todas as coisas ficarem para trás, a palavra divina tem que ficar na frente, porque ela tem que fazer esforço para ter os métodos que a vida exige, o método e os costumes bons, para que ela possa tornar-se uma referência, fazer parte daqueles que receberão das informações, das instruções do Filho de Deus. É um procedimento assim, é preenchendo também na vida de matéria grosseira tudo aquilo que é necessário. Não é somente uma coisa
um item que a pessoa tem que preencher. É todos os itens nos relacionamentos, na maneira, do jeito que a pessoa é, da maneira que ela precisa de continuar sendo, de continuar melhorando. E isso fica bem fácil assim, porque se a pessoa não evolui, se ela descuida da sua saúde, descuida daquilo que ela tem necessidade, ela também vai perdendo a consideração. Fazer parte daquele círculo dos discípulos do Filho de Deus, de receber das informações, ver o tipo que a pessoa é, para poder saber o tipo do discípulo que vai trazer para ela aquelas informações, ela tem que lembrar que é a vida toda. Compreender direito os ensinos é um trabalho interno, porque quando uma pessoa faz uma pergunta para a sua vida interior, o que ela está recebendo é conforme o outro pode explicar. Ela vai receber das informações que aquele outro está dando a ela. Mas ela mesma, qual o procedimento que ela está fazendo para ela encontrar-se segura com aquilo que ela necessita. Fica bem fácil assim da gente ir observando numa criança pequena. Aquela criança se encontra segura e confia naqueles adultos que vêm tendo o cuidado de cuidar dela. Para a nossa vida interna é o mesmo procedimento. Então tem um ensino que Jesus trouxe que fala assim, que a pessoa bate e a porta abre, e ela pede e ela recebe. Mas tem que lembrar como ela é. E ela tem que lembrar que ela não pode bater em qualquer porta. Ela tem que bater na porta que ela tem uma referência de frequência. E ela vai ter que saber aquilo que ela vai querer pedir. Porque normalmente nós pedimos e nós já temos aquilo que nós queremos. Só que nós não estamos usando. Então se faz um pedido, é receber a mais aquilo que nós já temos e que nós temos agora um compromisso de observando se nós vamos fazer bom uso daquilo que nós estamos pedindo. A chama do discípulo. Então essa chama é um procedimento assim que existe para fazer a ligação dos primordialmente criados com os desenvolvidos. E aquela condição muito importante que cada discípulo do Filho de Deus teve uma característica. Cada característica vai ter um tipo de radiação para um grupo de espíritos humanos. Cada característica tem um grupo de espíritos humanos que apresenta esta condição. E nós sabemos assim que existe realmente os grupos. É só observar assim nas reuniões de família que faz os pequenos grupos. E muitas vezes para fazer um grupo todo ali, ter uma união com todos, foi aquela condição de ter apresentado algo diferente, que está sempre relacionado àqueles patriarcas. Quando não faz as referências sobre aquele patriarca, ali dissolve aquele grupo que se encontrava unido, envolto daqueles, e faz a referência dos pequenos grupos. Então, na humanidade é o mesmo procedimento, a sequência dos pequenos grupos, das tendências, das características. Então aqueles que vão estudando o livro Na Luz da Verdade vão compreendendo a palavra divina e vão fazendo as formações dos próprios grupos. Vai vendo a tendência que cada pessoa tem e vai vendo a característica de cada um. Não está relacionado às coisas externas, está relacionado a valores que a pessoa vai desenvolvendo dentro dela, que é aquela condição muito importante que, independente da condição financeira, aqueles pais desenvolveram esses valores. Então o livro Na Luz da Verdade vai nos possibilitando essa condição da pessoa ir fazendo uma reflexão da maneira que ela se encontra caminhando todos os dias.